muito alto, Paco, porque perdemos. Vamos lá, então, falar do Palmeiras. Vamos começar ouvindo, então, o Abel na questão aí, mais uma vez, sobre Barueri. Eu tenho algumas coisas importantes que eu queria falar sobre, não só Barueri, mas também em relação ao elenco. Então, vamos começar com a palavra do Abel, né? Eu perguntei, na verdade, eu queria saber, porque, assim, a gente sabe que hoje a briga entre Palmeiras e W Torre, ela está no seu ápice. Correto? Não existe um diálogo, não existe nada que possa ser feito. Não vai ter aquela conversa. Antigamente tinha um papo, vamos tentar não fazer nada aqui porque tem datas que estão importantes para jogos. Aqui tem as quartas de final da Libertadores. Aqui hoje não. Hoje eles pegam os eventos, vão fazendo, não pagam, né? Não cumprem o contrato na parte deles, né? Porque não repassam o valor para o Palmeiras. Essa dívida já está pública aí há mais de 150 milhões de reais, mas nada no Brasil, né? Com bons advogados você não consiga ir postergando, né? Você vai postergando, vai indo e nada da justiça definir nada. Então, não há conversa, cada vez mais vai ser frequente o Palmeiras sair do Allianz Parque, e já que Barueri é um consenso entre os palmeirenses de que não dá mais, não é um estádio que você consegue mobilizar a torcida, por que não existe outra opção? Foi te oferecido, Abel, uma outra opção para você poder ter, já que o Allianz Parque não vai ter opção de não ter shows? Existe algum outro planejamento, alguma outra opção para que o Palmeiras tenha os seus jogos? E ele respondeu o seguinte. Não, a única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras, e não é questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri. Eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa. 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia. Não adianta. Podemos estar aqui. O problema não é o Barueri, nem o que já jogámos no Morumbi. O problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. A única coisa que eu tenho a dizer, como já disse, já ganhamos aqui e já perdemos aqui também. Agora, os nossos títulos nós ganhamos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com Barueri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos ganhar, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. O problema não é o Barueri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogarmos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. Bom, a palavra do Abel, né, na frase que ficou mais famosa aí nessa entrevista da questão do título. Porque assim, essa parte do Abel, tá? O Abel falando em relação ao estádio, eu discordo dele quando ele fala que o problema não é Barueri. Eu acho que existem outras opções que dão esse calor que faltam. Por exemplo? O interior de São Paulo, Me dá norte um do exemplo. Paraná, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, sei lá, Brinco de Ouro da Princesa. Você acha que é mais fácil o Palmeiras sair de São Paulo e ir para Ribeirão do que jogar aqui do lado que é em Barueri? Eu acho que o calor da torcida é diferente. O calor da torcida do interior vai ser diferente. O estádio de Barueri, ele é um estádio... Ele é legal, a gente é muito bem recebido. Mas quem vai a jogos em Barueri sabe que não consegue. O Palmeiras, o Galvão falou bem, volta aos anos 90 com 12 mil pessoas, 10 mil pessoas num futebol de 2024 que não permite mais estádios tendo esse tipo de capacidade. Leandro... Não tem alguma coisa, Ivan, criou-se, eu não sei se por conta de que a Leila adquiriu, eu não sei, mas eu acho hoje que esse é o grande motivo. Tá bom. É pirra com a Leila. Que seja, mas o Palmeiras está perdendo força como mandante no Campeonato Brasileiro, onde eu o mando é super importante, cara. Eu concordo com isso. Vamos lá. Vamos só separar um pouquinho as coisas. O Allianz Parque faz diferença pro Palmeiras? Evidente que faz. Só o Santos abriu mão da sua casa para jogar num outro estádio numa decisão de campeonato. Numa semifinal de campeonato. Ninguém abre mão. E o Palmeiras é muito mais forte no Allianz Parque. Eu reconheço isso. Certo? Passa a impressão que a Leila está acomodada por ter Barueri. Então, se eu não tenho Allianz Parque,
Como se fosse a mesma coisa, né? Exato. Gramado, 2 traves, banco de reserva. Eu preciso resolver esse assunto, porém eu tenho Barueri. Se o Palmeiras não tiver o Allianz Parque, eu coloco pra jogar em Barueri. Eu não sei até que ponto esse problema tem solução ou a Leila, no caso, como ela gere Barueri, ela está acomodada com essa situação. Isso eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação, o Leandro tá aqui, ele pode falar a respeito dessa situação política. Agora, a partir do momento em que o Allianz Parque não está à disposição do Palmeiras, o Palmeiras precisa mandar o seu jogo em algum lugar, certo? Se Barueri não é um local bacana, porque o Pacaembu ainda não está à disposição, o Canindé eu não sei se está na rota do Palmeiras, em algum lugar o Palmeiras precisa mandar o seu jogo. Posso só voltar um pouco nessa discussão que você ultrapassou uma parte importante dessa história. Manda. O Palmeiras, beleza, não tem o Allianz Parque e tem que jogar fora. Antigamente, nos tempos atrás aí, eles tinham que fazer a mesma coisa, mas saía menos. Saía menos. Então é preciso ter uma habilidade para gerenciar a crise entre Palmeiras e W Torre. Coisa que não tá acontecendo. Mas não é questão de habilidade, Lelê. Eles estão pegando... Eles pegando... Não tá, mas sempre... O que tá escrito? Mas sempre esteve escrito que o Palmeiras sairia quando tivesse eventos. Mas existia uma conversa para um número determinado de eventos. Olha, vamos aqui, esse aqui, vamos tentar não ter nada porque é um jogo importante para mim. Tinha essa conversa. Existia hoje não tem. Hoje existe uma guerra entre os dois. Esse problema precisa ser resolvido pela Leila. Como a Leila tem Barueri, a galera entende que ela tá acomodada com essa situação. Eu não sei se isso é verdade, mas a impressão que passa é que ela tá acomodada com essa situação. Pelo menos quando a galera vai criticar a Barueri, leve em consideração essa situação, porque ela é administradora de Barueri. Agora, só pra finalizar, o Palmeiras precisa mandar suas partidas. Ele não tem o Allianz Parque, ele vai mandar onde? Não faz sentido algum. No momento em que todas as competições estão sendo jogadas, a gente ouve sobre desgaste físico o tempo inteiro, você querer colocar mais uma viagem no calendário do Palmeiras. Não faz sentido algum. Ele precisa jogar em algum lugar. Se a galera não quer Barueri, vai jogar onde? Ah, vai jogar em Cascavel. Porra, você vai meter mais uma viagem pros caras, sendo que o treinador a todo momento roda o grupo por conta do desgaste físico, não faz sentido, gente. Então não pode reclamar também que falta energia em Barueri. Vai ter que ter, ele poderia procurar um lugar ele que a só torcida quer, leva energia. A única coisa que o Abel quer é o seguinte, resolvam esta situação, porque nós queremos jogar em casa. Só que alguém precisa avisar ele que existe um contrato que foi assinado, um contrato que hoje já não é mais cumprido, certo? À risca, e o Palmeiras não vai ter o Allianz Parque a todo momento. É um fato. É um fato. Se você entende que você não vai ter o Allianz Parque... Cara, desde que ele chegou, o clube tem sido assim. E o Palmeiras foi campeão. Por que agora ele não será mais campeão? Eu não entendi. Desde que ele chegou ao clube. Ou esse contrato mudou depois que ele chegou? Não mudou, mas eu tô falando grego aqui, caramba. Eu tô falando que os jogos antigamente, até no começo da gestão da Leila, existia mais diálogo, com o Gagliotti muito mais. O Palmeiras saía pra jogar mais jogos pontuais. O Palmeiras fez 3 jogos como mandante, até que 2 em Barueri, perdeu os 2. O Palmeiras... Sim, ela tem que se colocar no lugar de presidente do Palmeiras e pensar o bem para o clube. Eu acho que assim, parar com essa picuinha. A frase não me cobrem título é o seguinte: o Palmeiras começou a temporada por conta do gramado sem a sua casa. Ele foi campeão paulista? Foi, não foi? Foi. Então, assim, é só uma forma, quando ele solta uma frase dessa, ele pressiona a diretoria absurdamente. Exato. Porque é o seguinte, a galera agora vai fazer o seguinte: vocês viram? A gente não vai mais ser campeão sem o Allianz Parque. Você viu o que o Abel falou? É isso. Então é o seguinte, vocês vão ter que arrumar pra ontem. Dá pra arrumar? Vai ter que O que o Abel fez ontem foi pressionar a diretoria. Quando ele joga uma frase dessa, ele contamina a torcida. Mas aí, daqui a pouco, nós vamos pro lado dele também. Porque ele também não mexe com a torcida? Exato, a torcida agora vai falar o seguinte: quer dizer que a gente não vai mais ser campeão sem o Allianz Parque? Mas tem um detalhe. Então vocês vão arrumar isso. Mas tem outro detalhe, que a torcida também tá ligada nas decisões do Abel. Tem muita coisa acontecendo em relação ao elenco, né? E a gente vai chegar nesse ponto, que a gente tá separando por tópicos, porque esse foi um tópico que chamou a atenção na questão do estádio. O elenco de 2024 do Palmeiras, na maioria das opiniões, ele é melhor do que o do ano passado.
talvez essas peças que o Abel recebeu, ele não tá conseguindo trabalhar, gente. Ele não tá conseguindo gerenciar essas peças com o número de alternativas que ele tem hoje a mais do que foi no passado, porque, no fim das contas, acabam jogando sempre os mesmos. E os mesmos estão mal. Os mesmos estão mal. Nós estamos em maio, 5 meses já de temporada, e alguns jogadores... Quantos jogos bons o Palmeiras fez no ano? 2, 3... Então, a questão que eu trago pra vocês aqui, pra gente até debater, é o seguinte. Estamos vendo o fim do ciclo de muitos jogadores no Palmeiras? Não do atual? Não concordo. Estamos vendo jogadores ali que estão 6, 7, 8 anos no clube? Não, acho que o problema pra mim está nas decisões do Abel. Eu pergunto a você... O Luiz Guilherme... Eu pergunto a você, o que o Gabriel Menino fez pra ser titular do Palmeiras? E por que ele é titular? Então, porque ele tá lá há muito tempo. Mas o Rony, o que ele falou na entrevista coletiva? Por que ele... O que o Rony tem feito pra ser titular do Palmeiras, Exato, a não ser ficar reclamando que não joga? Por que o artilheiro do time não entra mais entre os titulares? Por quê? Então, mas por que ele não responde isso nas Porque ele não entrevistas? responde isso. Mas ninguém perguntou pra ele? Pergunta, mas aí ele fala, mas o Rony entrou bem contra o Liverpool. Eu acho que ele tem muita culpa nisso. O Abel, ele tem... A questão pra mim é a seguinte, eu tô vendo ali alguns jogadores em fim de ciclo no Palmeiras, isso é absolutamente normal, faz parte. 5, 6, 7, 8 anos é muito tempo. Você ganhando, dá uma saturada. E ele tá dando a chance pra alguns jogadores desse elenco, que a gente tá citando, eles estão mal, então no campo mesmo eles vão reagir. Só que isso, com mais opções que você tem no banco, isso traz um problema. Porque aí você começa a ver... O Luiz Guilherme, por exemplo, entrou contra o Del Valle, fez o gol da vitória. O que aconteceu com ele depois? Ele não jogou mais. Não Foi teve jogando sequência. só os pouquinhos. Isso, e entra numa posição lá que não é a dele. E o Gabriel Menino, que não fez Pra nada... jogar Rony. Mas é parça, esse é parça. Mas o Gabriel Menino Esse é não. parça. Cara, Gabriel assim, Menino, não. o Abel tem muita culpa nisso. Ele tá sendo um protecionista desses jogadores e tá colocando esse peso aí, colocando o nome dele. Ó, eu gosto de mim, então tá bom. Vai lá, Rony, de novo titular. O que o Rony tem feito pra merecer ser titular desse time, gente? Eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas tem gente aí que é um pouco atrapalhada, né, pra entender algumas coisas, lembram alguns Dobermans em algumas oportunidades, que tomam decisões erradas, enfim, mas ontem foi um nó tático do professor Cuca. Isso ninguém fala. Ontem o Cuca engoliu o Abel em todos os aspectos. E o Abel tem uma tremenda dificuldade de reconhecer isso quando ele toma um nó do adversário. Ivan, falar que não me cobrem títulos, não me cobrem títulos porque eu não jogo no Allianz Parque. Tá bom, então qual é a alternativa? Não, eu só não quero aqui. Qual é a alternativa, Abel? Eu só não quero aqui. Qual que é a alternativa, Abel? Não, eu não quero aqui. Mas... avisaram o Abel quando ele chegou que, tem um contrato aqui, Abel. A W Torre, se quiser marcar show, o Ivan matou. corrida de siri, corrida de rolemã, qualquer coisa. Ela vai marcar, Katsu. O Ivan matou. A ideia do Abel era jogar justamente a bomba no colo da diretoria. Mas aí é muito fácil, velho. Eu não quero jogar aqui. Aonde nós vamos jogar? Não sei. Mas então, pra ele foi fácil isso, mas a gente também tem que falar do trabalho dele. O trabalho dele esse ano tá... São duas quando coisas ele arruma a diferentes. alternativa, é porque... solução, a gente aplaude, não aplaude? Sim. Quando ele tira o corpo, quando ele tira o dele da reta, ele tem que ser criticado. E ele tá com uma dificuldade enorme esse ano de melhorar o time, justamente porque as peças principais estão mal. E ele tá com medo de tirar esses caras do time. Ele tá com medo de tirar os casca grossa do time. Veiga tá se arrastando, cara. Uma hora tem que tirar. Vamos o lá. Zé Rafael voltou ontem, cara. O Zé Rafael voltou, não conseguia... fora de Mas fora. O Gomes mal. Fisicamente O Gomes mal. depois da lesão não joga mais. Teve jogadores... A parte física dos jogadores pode contribuir, porque o Gomes ficou fora há muito tempo, o Zé Rafael ficou fora há muito tempo. Então, o Marcos Rocha, cara, inexplicavelmente... Ele teve o contrato renovado mais um ano, por quê? Por gratidão, mas ele tá jogando bem. Não, mas ele não. mal. Aí também ninguém segue. Mas E o ele Hendrick que só dá porrada nos zagueiros, ninguém fala nada, né? O Hendrick só dá porrada. O momento é um momento de instabilidade. O Palmeiras tem tido jogos ruins, ganha alguns jogos, perde outros, mas no desempenho que a gente tem que avaliar, o desempenho no geral é ruim, porque vários jogadores de confiança do Abel estão mal. E ele não tira esses caras. Engraçado que quem entra e joga bem não fica. Eu lembro depois do jogo com o São Paulo, que eu falei aqui, pela diferença de time, pelo tempo de trabalho, o Zubeldia chegou agora, o Abel tá aí há 3 anos. O Palmeiras tem que jogar mais. Eu acho que isso tem que ser tratado com o maior carinho possível, porque nós estamos falando de um elenco
na história do clube, o elenco dos mais vitoriosos. Se você for levantar os 15 campeões do Palmeiras, 7, 8, 9, 10 pertencem a esse grupo. Sim, desde a chegada do Matos. Então, assim, 12 títulos. Tem o Ademir da Guia, o Junqueira, acho que Dudu agora. Tem o Everton, tem Mike, tem Gustavo Gomes, tem Marcos Rocha, tem Zé Rafael, tem Rafael Veiga. Tudo já na prateleira de maiores campeões com o Palmeiras. Então, tem que tomar cuidado. Esse seu papinho aí, você quer jogar contra a falta de respeito? Mas é um fato. Isso eu acho que é uma coisa que o torcedor não pode ter. A falta de consideração com esse elenco não pode ter. Os caras vão sair uma hora. Eu acho que já dá pra gente começar a pensar em alguns jogadores desse ciclo. Que já, pra mim, o Rony, por exemplo, já encerrou o ciclo dele. Então, mas em nenhum já momento tem que o técnico procurar. fala isso. Então, porque ele não vai falar isso. Fácil. Não é exato, encerrar qualquer ciclo não é Mas fácil. ele será Não é cobrado. fácil. Quando você é campeão com a galera, não é fácil depois você conduzir um processo de reformulação. Mas ele que pede pros caras ficarem, o Ivan. Tite passou por isso no Corinthians. É difícil. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu entendo, realmente, alguns jogadores caíram bastante de produção. E alguns jogadores que voltaram de lesão. Então, por exemplo, ele ontem falou que não conta tão cedo com o Dudu, que não fez nenhuma partida na temporada. Ele até citou o Bruno Henrique. Olha quanto tempo o Bruno Henrique demorou para voltar a jogar pelo Flamengo. Gomes está voltando de lesão. Zé Rafael está voltando de lesão. O elenco oferece opções ao treinador. Aliás... Mas não usa. Exato. O Lopes não foi artilheiro do Paulista? Então, a questão eu acho que a gente pode discutir as escolhas. Há um bom tempo eu questiono o Leandro sobre isso. Leandro, o que o Gabriel Menino fez pra ser titular do Palmeiras? O Richard Rios é jovem também, ele poderia jogar. O Aníbal agora tá machucado. Mas, Ivan, você tem razão. O Veiga, por exemplo, tá desgastado fisicamente, segundo o próprio treinador. Por que ele não colocou mais tempo o Rômulo pra jogar, já que foi uma escolha dele? Ivan... O Luiz Guilherme destruiu lá no Equador e depois ele foi entrando aos pouquinhos. Ele não ganhou uma sequência a peça da moda titulares. É o Estevão. Mas mesmo o Estevão... Pode jogar Estevão e Luiz Guilherme. Luiz Eles Guilherme podem no Veiga. jogar juntos. Luiz Guilherme não entra no Veiga. Luiz Guilherme entra sempre na lateral. O Estevão não tava mal no jogo quando ele saiu. Eu também não entendi a substituição do Estevão. Tudo bem, mas o Hendrick que fez a meleca do jogo. É porque o jogo dele, o jogo do Palmeiras vai lá, Estevão, decide. Ele vai errar também. O Rony não fez nada pra merecer ser titular do Palmeiras. Mas ele tem história no clube. Tudo bem, é isso que eu tô falando. que nós estamos falando. É exatamente isso que eu tô falando. Por exemplo, você falou do Gustavo Gomes do Veiga. Eles têm história, eu sei. E continuam no time. Agora, por conta da história. Pra você encontrar justificativa pra falar de alguns jogadores, a história serve. Agora, pra meter o pau no Rony, por exemplo, ela não serve. Sabe qual é o ponto, Ivan? Você tá certo em tudo que você falou. É só você pegar algumas entrevistas do Abel. Ele fala, espero que a diretoria nunca venda o Veiga. O Gomes tem proposta milionária pra jogar nos Emirados Árabes, Catar, sei lá onde foi. Agora isso vai o acabar. Abel bateu o pé pra ele não sair, então. Às vezes, cara, o fim do ciclo ele é de uma hora pra outra. Você assim? não percebe. Assim. Você chega você atinge o ápice e depois você começa a descer a curva. E aí sabe-se lá se já ter condições. Não abriria mão? Você não abriria mão. Então, de quem você não abriria mão? Assim, por exemplo, quando você cita Gomes, de jeito nenhum. Não, Gomes também não. Veiga, de jeito nenhum. Piquerez, de jeito nenhum. Zé Rafael, de jeito nenhum. Mas se esses caras perderam a fome, você vai ficar pra quê? Eu acho que o único que de fato caiu de produção e nunca mais voltou a ser... E parece assim, uma insistência pra que ele tente alguma coisa. O Rony, desde o ano passado, ele perdeu a posição no ano passado, não perdeu esse ano. Ele perdeu no ano passado. E outra coisa, o artilheiro do time na temporada não joga mais, não recebe uma sequência. Esse é um ponto. É inacreditável. Porque o Flaco Lopes, os jogadores da moda são outros. O Flaco Lopes, os badalados são outros, ele Ivan. ficou fora do jogo contra, que ele teve um problema na cervical lá no... Ele ficou fora do jogo da Libertadores. Um jogo da Libertadores ele não jogou, ele não tava nem no banco. Ele ficou fora da Copa do Brasil contra o Botafogo. Contra o Botafogo, foi o único, né? Aí depois ele voltou contra o Cuiabá e foi pro banco. E quando foi o último jogo do Flaco como titular? Um antes desse. Então... Aí depois ele é o artilheiro do time na temporada. E aí começou esse zum Porque o Rony e não o artilheiro do time. É fácil sentar o Lopes pra colocar as joias. Ou seja, no fringir dos ovos, o Abel toma decisão igual os outros técnicos tomam.